Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na abordagem prática do acidente vascular encefálico, o famoso AVC. O nosso foco vai ser totalmente na interpretação dos achados de imagem que definem o que fazer na emergência. Vamos decifrar juntos as pistas que a tomografia e a ressonância nos dão. Então, imaginem a cena. Um clássico do pronto-socorro que mobiliza toda a equipe. Chega um paciente com um déficit neurológico súbito. A grande pergunta é: qual o primeiro passo? A resposta, quase sempre, envolve um exame de imagem. E a rapidez com que a gente faz e interpreta esse exame pode literalmente mudar o futuro e a qualidade de vida de uma pessoa. E essa frase aqui, tempo é cérebro. Isso não é um clichê, é o nosso mantra, é o princípio que guia cada segundo do atendimento, é fisiopatologia pura. A cada minuto que passa sem fluxo sanguíneo, milhões de neurônios morrem de forma irreversível. A nossa luta é uma corrida contra o relógio para salvar o máximo de tecido cerebral possível. Basicamente, o AVC se divide em dois grandes grupos. De um lado, o isquêmico, que é quando um vaso entope. Esse é disparado mais comum, respondendo por quase 90% dos casos. Do outro, o hemorrágico, que é quando um vaso se rompe. Esse representa os outros 13%. O primeiro exame de imagem tem um objetivo principalíssimo: diferenciar esses dois. Sabe por quê? Porque o tratamento de um é veneno para o outro. Para organizar nosso raciocínio, a gente estruturou essa conversa em 5 sessões. Vamos começar com os fundamentos, depois a gente entra no algoritmo do AVC isquêmico, aprofunda com a ressonância magnética, fala dos sinais de alerta no AVC hemorrágico e, no final, a gente junta tudo isso e vê como aplicar na prática. Certo, vamos começar pelo começo. Entender a base da doença, quais são os fatores de risco e o que acontece com os neurônios quando falta sangue, tudo isso é crucial para a gente poder pensar rápido e de forma precisa na hora do diagnóstico. Bom, esses aqui são os grandes vilões da história. E a hipertensão arterial, a pressão alta, é a protagonista, sem dúvida. Ela está presente em mais de 70% dos casos. É o nosso principal alvo na prevenção. Logo atrás vem diabetes, cigarro, colesterol alto. Tudo isso vai criando o cenário perfeito para a doença acontecer. Agora, muita atenção para esse conceito, porque ele é a chave de tudo, a penumbra isquêmica. Pensem assim, quando um vaso entope, uma área central de neurônios morre quase que instantaneamente. É o core do infarto. Mas, ao redor dessa área morta, existe uma zona de penumbra. Esse tecido está sofrendo, está com pouco sangue, mas ele ainda não morreu, ele está viável. É por essa área que a gente corre. Salvar a penumbra é salvar a função neurológica. Beleza, agora vamos para a vida real, para o cenário do pronto-socorro. O paciente chegou com um déficit neurológico agudo. A investigação por imagem vai começar e a primeira escolha que a gente faz é absolutamente crítica. Vamos a esse caso para guiar nosso raciocínio. Um senhor de 80 anos, de repente, para de mexer o lado esquerdo do corpo. Uma hemiparesia esquerda. Onde que está a lesão? No hemisfério cerebral direito, certo? E aí, qual é o primeiro exame que a gente pede e por quê? A resposta é sempre, e eu digo sempre, tomografia computadorizada de crânio sem contraste. A razão é muito simples e objetiva. A toma é fantástica para ver sangue. O objetivo número 1, nesse momento, não é achar a isquemia, que pode até ser invisível nas primeiras horas. O objetivo é excluir uma hemorragia, porque se tiver sangramento, a trombólise, que é o tratamento para a isquemia, está absolutamente contraindicada. Então, é comum que a tomografia apareça normal no começo, mas um olho bem treinado pode e deve procurar ativamente por 3 sinais precoces. Eles são sutis, mas se a gente acha, eles reforçam muito a nossa suspeita de isquemia. Vamos ver cada um. E olhem só que imagem bonita. Esse é o clássico sinal da artéria hiperdensa. O que a gente está vendo aí, essa estrutura mais branquinha, mais densa, é o trombo, o coágulo dentro da artéria cerebral média direita. É a prova do crime, explicando direitinho a clínica do nosso paciente. É um sinal direto e de altíssimo valor. Para a gente conseguir quantificar o tamanho desse dano inicial na tomo, a gente usa a escala ASPECTS. Funciona assim. A gente divide o território da artéria cerebral média em 10 áreas-chave. O paciente começa com 10 pontos. Para cada uma dessas áreas que já mostra algum sinal de isquemia, a gente subtrai 1 ponto. Ou seja, quanto maior a pontuação, melhor. Um ASPECTS de 8, 9 ou 10 significa um infarto menor e um prognóstico melhor. Ok? Vamos avançar. E se a tomografia não mostra nada? Ou se a gente não tem a menor ideia de quando os sintomas começaram?
Bom, aí entra em campo um exame mais poderoso para essa situação, a ressonância magnética. E na ressonância, a dupla de ouro, o que realmente mata a charada da isquemia aguda, são as sequências de difusão ADWI e o mapa de ADC. A regrinha é muito fácil de guardar. Se a lesão brilha na difusão e fica escura no mapa de ADC, pronto, é um infarto agudo com certeza. Isso aparece minutos depois do vaso ocluir. Agora, um dos maiores desafios da prática clínica, o wake-up stroke, o AVC do despertar. O paciente foi dormir bem e acordou com o déficit. A que horas o AVC começou? Impossível saber, né? E isso é um problema, porque o tratamento depende do tempo. Como a gente resolve? É aqui que a ressonância nos dá uma ferramenta fantástica, a sequência FLAIR. Pensem no FLAIR como se fosse um relógio. O edema que ele detecta só fica brilhante, hiperintenso depois de umas 4h30 a 6 horas do início do AVC. Então, pensem comigo. Se a lesão já brilha na difusão, mas ainda está escura no FLAIR, bingo, a gente tem o que chamamos de mismatch DWI-FLAIR. Isso nos diz com alta probabilidade que o evento é recente e que estamos dentro da janela para tratamento. Certo, mudando completamente o foco agora, vamos falar do AVC hemorrágico. A tomografia sem contraste já nos deu o diagnóstico, já mostrou aquele sangue todo hiperdenso. A nossa grande preocupação imediata aqui é outra. Esse hematoma vai continuar crescendo nas próximas horas? A localização do sangramento já nos conta uma história, já nos dá pistas da causa. Se a hemorragia é profunda, lá nos núcleos da base, no tálamo, a primeira coisa que vem à cabeça é a hipertensão crônica mal controlada. Agora, se o sangramento é mais periférico, lobar, num paciente idoso, a gente tem que pensar em angiopatia amiloide. Já num paciente jovem, uma malformação arteriovenosa tem que ser investigada. E existem sinais na imagem que praticamente gritam: atenção, estou sangrando ativamente. O mais importante deles é o spot sign. A gente faz uma angio-TC injetando contraste na veia, e se um pontinho de contraste aparece brilhando dentro do hematoma, isso significa extravasamento ativo. É um forte indicador de que o hematoma vai expandir e o paciente pode piorar. Muito bem, para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas. Como é que todos esses achados de imagem, da toma inicial aos detalhes da ressonância, se traduzem em decisões que salvam o cérebro e salvam vidas na prática do dia a dia? No AVC isquêmico, o tratamento é uma corrida contra o tempo, com janelas bem definidas. Para a trombólise intravenosa, o remédio que dissolve o coágulo, temos até 4h30 do início dos sintomas. Se for uma oclusão de um vaso grande, a gente pode fazer a trombectomia mecânica, que é ir lá com o catéter e tescar o trombo, em até 6 horas. E essa janela da trombectomia pode até ser estendida para 24 horas, mas só em casos super selecionados em que a gente prova, com exames de imagem avançados, que ainda existe aquela área de penumbra para ser salva. Então, pessoal, vamos resumir as mensagens para levar para casa, para o plantão e para a prova. Primeira, TC sem contraste é o exame de largada, obrigatório, para tirar o sangramento da jogada. Segunda, na ressonância, a dupla DWI/ADC é a mais sensível, é quem dá o diagnóstico da isquemia precoce. Terceira, o FLAIR é o nosso relógio no wake-up stroke. Quarta, no AVC hemorrágico, procure ativamente por sinais que indicam expansão do hematoma. E por último, talvez o mais importante, a imagem nunca deve ser vista sozinha. A correlação clínico-radiológica é e sempre será soberana. E para encerrar, fica a reflexão. A tecnologia de imagem é uma ferramenta poderosíssima, mas o que realmente transforma essa tecnologia em melhores desfechos para os nossos pacientes é o nosso raciocínio e a nossa busca contínua por conhecimento. Por isso, deixo uma frase que, por mais inusitada que pareça, tem um grande fundo de verdade para a nossa profissão. Siga os conselhos do ET Bilu e busque conhecimento.